Olá pessoal, muito boa noite, chegando por aqui com mais um episódio do nosso podcast jurídico, nosso Podlex. Hoje, o 6º episódio da 3ª temporada e, no geral, esse é o 29º episódio do nosso podcast jurídico. Então já passaram por aqui aí, né? Na verdade passaram por aqui, né? Mais de 29 advogados, entre advogados e advogadas, e tivemos também uma psicóloga que esteve, né, no podcast na primeira temporada, e muito bom estar com vocês para mais esse episódio. Aproveitando, antes de passar, ou melhor não, eu quero passar a palavra logo para a doutora Maíra para fazer os cumprimentos e depois a gente fala de inscrição. Boa noite, doutora pessoal. Maíra, tá tudo bem? Graças a Deus, vou bem também. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da 3ª temporada, o 6º episódio da 3ª temporada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje nós estamos aqui com a doutora Maraísa. Mara para os íntimos. Ah, muito bom. Aí, a doutora Mara para os íntimos. Sem o doutora. E sem piadinha, sem graça, que a gente tem show hoje de Maíra e Maraísa, porque não tem nada disso aqui. Não, deixamos por conta da Maiara, vamos deixar a Maiara aqui. Nem canto. Não, melhor não. Só o cachê. Vamos direito. Não tem nada disso. Então, pessoal, antes de fazer a apresentação da nossa ilustre convidada de hoje, que aqui nos abrilhanta, com certeza, né, com sua presença para nos dar hoje uma aula. Mas antes de mencionar aqui a nossa convidada, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, para você se inscrever, ativar o sininho. Se você não nos segue no Instagram, você pode também aí nos seguir. Em ambos os casos aí, o endereço é @podlexoficial, né? Trabalho de formiguinha, já atingimos aí, já ultrapassamos 500 seguidores no Instagram. Verdade. Né? 500 seguidores, a maioria acredito que sejam de advogados e advogadas, então é um número expressivo. Bom, né? Um número expressivo para um projeto que é 100% independente, orgânico, trabalho de formiguinha, mas que a gente faz com muito prazer. Enfim, dito isso, doutora Maraísa, eu quero falar para vocês aqui um pouco do currículo da doutora Maraísa e na sequência estarei passando aqui a palavra para ela. Então eu que farei as honras hoje, então, né, doutora Maíra? Muito bom, fica à vontade. Então vamos lá, doutora Maraísa Santini, consultora organizacional, advogada, graduada também em administração de empresas, com MBA em comércio internacional, pós-graduada e especialista em gestão de negócios, direito empresarial, compliance e governança corporativa, auditora líder ISO 37001, né, ou 37.000, é isso mesmo? 37.001 e 37.001, né? Anti-suborno, auditora líder ISO 37301, compliance, professora convidada em cursos de pós-graduação e em cursos de formação de conselheiros, além de palestrante. Atualmente ocupa o cargo de presidente da Comissão de Compliance e Governança Corporativa da OAB Subseção de Contagem. Gente, que maravilha, que maravilha. Doutora Maraísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a palavra está com você para fazer suas considerações iniciais. Esteja à vontade para que isso venha cumprir a real função desse podcast, que é um bate-papo jurídico, descontraído, sem juridiquês, entre amigos, entre colegas advogados. Fique à vontade. É um prazer imenso estar aqui. Já conheço o projeto, acompanho. Quem não acompanha, por favor, acompanhe, porque é muito legal. Tem várias vozes, né? E essa troca de saberes é muito boa. Sim. Então, convido a todos. Fico meio envergonhada quando vocês começam a falar sobre a minha pessoa, porque é chato a gente se sentir elogiado, né? Normalmente a gente gosta de ser criticado e não elogiado, né? Então, é um prazer estar aqui. E vamos conversar, né? Eu acho que é melhor a gente conversar que as coisas fluem. Isso mesmo. Fluem. Com certeza. Antes que eu esqueça, eu gostaria
de falar... All compliance. Não, eu gostaria de falar aqui para o pessoal do nosso parceiro, a Conectar Pet, que está com a gente aí firme nessa terceira temporada. Muito legal. Mais uma temporada. Mais uma temporada. Verdade. Você gostaria de apresentar, doutora Maíra? Eu acho que você fala melhor sobre o Conectar Pet. Você tem uma identificação maior porque você tem apaixonada, pet, né? E apaixonada com bichinhos em casa. Então, legal. Bacana. Fala desse nosso parceiro. Conectar Pet é uma empresa que desenvolveu um aplicativo que vai junto à coleira do cãozinho, do seu pet, do gatinho, que lá tem todas as informações do dono daquele cachorrinho, gatinho, do seu pet. A gente fala cachorrinho e gatinho, mas tem outras pessoas que têm outros tipos de pet. E nesse aplicativo, né, tem todos os dados, nome, endereço, telefone, caso eventualmente esse pet se perca, né? Infelizmente acontece muito isso, a gente vê aí nos muros, nos postes, né? Ai, perdi meu cachorrinho, por favor, entrar em contato. Meu vizinho podia já comprar, porque perdeu a calopsita lá na rua, tava todo mundo brigando. Pois é, e eles adaptam, né? Adaptam. E assim, esse aplicativo foi desenvolvido para que quem encontre, né, o pet entre em contato diretamente com o dono do... Essa é a briga da calopsita lá na rua. Alguém achou a calopsita e o outro disse que é o dono que perdeu há 3 anos. E vocês podem entrar em contato, né, com a Conectar Pet, que aliás eu gosto muito do nome, eu acho o nome muito criativo, eu adoro esses nomes criativos de empresa. Eu fiz um curso técnico em administração e eu sempre gostei dessa questão do marketing, eu sempre gostei dessa questão e eu acho que o nome foi um nome muito criativo. E você pode entrar em contato pelo Instagram, que é o @conectarpet_oficial, e também pode entrar em contato pelo site, que é o www.conectarpet.com.br. Então está aí, né, dado o recado. E vamos então para o nosso bate-papo jurídico então de hoje, né, doutora Maíra Nézia? Vamos lá. Vamos lá. E aí, Mara? Doutora Maraísa. Por que o direito? Por que o direito? Então vamos lá. Começamos do começo. O direito... Na verdade, eu só queria reformular o direito quando você escolheu, porque não tinha um outro curso que você eu vou falar sobre. É brincadeira, gente. É brincadeira. Tudo começou há muitos anos, né? Não vamos falar datas aqui para não entregar a idade e os cabelos brancos. Pra quê? Quando eu fui prestar vestibular, com 17 anos, né? A gente sai muito novo do ensino médio, não sabia o que fazer. O sonho do meu pai é me ver juíza. Olha. Graças a Deus ele desistiu dessa ideia. Mas, como você precisava prestar os vestibulares naquela época, não avaliava currículo nem nada, você precisava ter a prova, fazer a prova. Eu fui fazer a tal da prova para direito, e aí era muito concorrido, eram 10 pessoas mais ou menos por vaga, 11 por vaga. Eu troquei o gabarito, eu comecei depois, então não rolou o tal do direito. Aí tinham as faculdades menores que começaram a surgir, depois tinham as grandes e começaram as menores, né? E tinha uma que era numa cidade vizinha. E para não ficar sem estudar, eu disse, o que eu vou ficar fazendo em casa? Eu vou estudar. Fui lá na sexta-feira, terminava as inscrições. Na sexta-feira tinha que tirar foto bonitinho, né? Para colocar lá. Fiz a inscrição para o curso de administração com ênfase em comércio exterior. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou escolher esse aqui porque eu gostei do nome, achei o nome bonito, né? Comércio exterior. E por ser uma questão de agroindústrias, né? Chapecó, de onde eu venho, Chapecó é uma cidade que tem muita agroindústria, então trabalha muito exportação. Vou estar empregada, né? Vou terminar, vou ter um emprego, pelo menos. E não era o que eu queria, só que aí a ideia era que essa faculdade, assim que passasse o tempo, ela tivesse o curso de Direito e eu conseguisse trocar, sem precisar fazer vestibular. Quando abriu o curso de Direito, eu já tinha terminado a faculdade. E aí eu fui fazer o tal do Direito lá, comecei a fazer. Só que aí eu emendei uma na outra, filho pequeno, fiquei quase louca, disse, não, vou dar um tempo. Aí quando eu vim... E eu sempre atuei na área de consultoria. Sempre trabalhei com consultoria de empresa. Sempre gosto da dinâmica, né? Cada dia é um problema diferente. E aí foi assim. Fui parar no Direito, por quê? Porque quando eu vim embora pra cá, eu fui pra Chapecó, fiquei um período lá, quando eu voltei, tava matriculada na faculdade, né? Meu marido me botou a estudar. Eu trabalhei com cargos comissionados. Então, eu já percebi, não é pra mim. Porque às vezes você chega lá, tem gente que trabalha lá há 20 anos, faz a mesma coisa e reclama quando chega alguém que ganha mais. Sim. Então, reformulando a pergunta, porque aqui vai ser nesse momento que vai acontecer o corte. Exatamente. Reformulando a pergunta,
ou perguntando, Maraísa, por que você acha que algumas pessoas ainda imaginam que a advocacia é só uma profissão de passagem? Por que algumas pessoas imaginam que todo advogado, na verdade, sonha em ser juiz, em ser promotor, em ser delegado? Eu acredito que seja ego. Ego, né? Ego. Eu acho que é muito importante isso aqui, porque eu quero aproveitar esse momento da nossa fala para a gente esclarecer, né? Nós somos aqui 3 advogados, né? Um advogado, 2 advogadas. E é importante que se entenda, pessoal, que nem todo mundo deseja ser funcionário público. Nem todo mundo deseja ser juiz. Então, a nossa profissão... Porque o caminho para chegar lá é árduo. E muita gente não quer pagar o preço também. Não, tem isso, mas também tem que entender que há pessoas, que existem advogados, advogadas que gostam, que amam a profissão. Nem todo advogado quer ser juiz. Eu, por exemplo, nunca tive. Eu nunca tive na minha vida desejo. Eu conheço a minha capacidade. Eu sei muito bem que se eu me coloco dentro de um quarto, me põe com os livros que eu preciso e eu vou te entregar lá o seu concurso de magistratura que você quer. Acho que eu fiz um concurso, acho que até hoje na vida fiz um concurso da Caixa Econômica e eu nunca fiz concurso de medo de passar. Pois é. De medo de passar em concurso e ter que assumir. Pois é, então é importante. Eu fiz dois concursos. É importante que se saiba, eu só gostaria de reforçar isso aqui, pessoal, isso é muito importante. A advocacia é uma profissão muito nobre e nem todo mundo, e nem todo mundo que é advogado deseja ser um funcionário público, seja juiz, seja promotor, seja delegado. Eu não me vejo dessa maneira e conheço muitos advogados que amam ser advogado. Sim. A maioria das pessoas que assentaram na cadeira, né, que conversou conosco essa temporada, nenhuma delas teve interesse, né, em seguir. O doutor Rolim, por exemplo, aqui, 33 anos de advocacia, ele falou, olha, eu nasci para ser advogado e quero morrer como advogado. Aquilo ali, ouvir aquilo, um advogado toca na alma. Quem tem essa paixão pela advocacia, como eu tenho, sei que vocês também têm, isso é maravilhoso. Então, eu só gostaria de esclarecer isso para os nossos ilustres seguidores, os nossos ilustres ouvintes. Nós estamos aqui como advogados e amamos ser advogados. Com certeza. E é uma responsa, E é uma responsabilidade muito grande. Só a palavra já te dá um peso enorme nas costas. Advogado. Advogado vem do latim que significa chamado, advocatus. Eu gosto de sempre falar isso, que significa aquele que é chamado a socorrer. Sim. Pena que no nosso país a nossa profissão não é elevada ao status máximo que ela deveria ser elevada. Porque nós somos a base da democracia, né? Nós somos a base do ordenamento jurídico. Não nos vemos em outra profissão que não E eu costumo falar isso até às vezes, já falei com algumas pessoas que trabalharam comigo, que às vezes a gente fica ouvindo decisões do STF, do STJ, né? E aí essas decisões sai o nome do ministro, inclusive relator daquela decisão no STF, mas não fala o nome do advogado que criou a tese. Vocês já perceberam isso? Sim. Às vezes, quem criou a tese, e as pessoas nem imaginam que às vezes quem criou a tese foi o advogado que tem um escritóriozinho pequeno, ele entrou com uma ação, o juiz de primeiro grau indeferiu, ele recorreu, indeferiram, e ele foi combativo. E ele foi, às vezes, lá em Brasília, ele fez uma sustentação oral e mudou o entendimento, às vezes, da Suprema Corte. Criou uma jurisprudência. Mas aí entra o ego. O ego é mais forte. Criou aí uma jurisprudência para ser usada, né? Dançou. Então a doutora Maraísa escolheu o direito, né? Por necessidade. Por necessidade. Mas nós estamos aqui para falar de uma das coisas que nós vamos falar. É sobre a questão da governança, é isso mesmo? Isso. Governança corporativa? Governança corporativa. Que bicho é esse? O que significa? Que bicho é esse, doutora Maraísa? Governança corporativa é o jeito como as empresas fazem para gerir seus negócios. Toda empresa tem governança. Precisa ter. Toda empresa precisa ter algum nível de governança. Tá. Não, ela não existe. Mas isso são regras escritas para ela seguir? É a forma de gerir, é aquilo que controla. Por exemplo, grandes organizações têm seus conselhos, né, suas diretorias, Sim. seu comitê de auditoria.
Os grandes, os pequenos também precisam ter. Né? Eu gosto muito de falar hoje meu cliente principal, né? E o que me levou para o direito. O pequeno empresário, micro pequeno. Atendo grande, mas Sim. tenho micro pequeno, não, que é a base da nossa economia hoje, a micro pequena empresa. Sim. E o maior problema deles está sempre na mão do advogado e do contador. Então, quando eu chegava lá, Mara, administradora, a consultora para ajudar, sempre tinha um problema ou na mão do advogado ou na mão do contador. É o problema. Ou é fiscal, financeiro, ou é trabalhista. Sim. Né? Ou outra coisa, questão de direitos, né? Seja ele ambiental. Sempre, esses dois, são dois operadores. Sempre o advogado e o contador. E aí eu chegava lá, como administradora eu não tinha voz. Eu fazia, tu precisa fazer isso. Mas quando você chega e se coloca, não, a fulana de tal é advogada. Ah, então ela sabe o que ela tá falando. Nem aí para administrador. Não, mas a minha bagagem hoje é da administração. Entendi. Porque eu vejo as empresas como, inclusive o escritório da advocacia, tá? É um negócio. Tem que saber gerir. Tem que saber quais são as gavetinhas, quais são as casinhas. Porque não adianta você ter um escritório lindo, maravilhoso e não ter cliente. Não Sim. adianta você ter um monte de cliente e não ter gestão do seu negócio. Perder prazo, não ter dinheiro para pagar a mulher que limpa. Sim. Né? Então, assim, é um negócio. Né? Você precisa ter aquilo ali na cabeça como um negócio. Além de você ser advogado, você tem que ser o gestor do seu negócio. O seu CEO. É quem manda. Meu Deus. E às vezes quem obedece também, se você é sozinho. Sim. Né? Então, o dinheiro do escritório não é o seu dinheiro. O dinheiro do escritório é o dinheiro do escritório. Do negócio. Quanto você vai tirar dali para você? E o problema, nós temos um problema, não estou falando só do advogado, é a massa dos empresários é assim, o dinheiro da empresa é o dinheiro meu, ele pega tudo, e é a hora que precisa de um capital de giro, não tem. Pois é, doutora Mara, desculpa. Chama de Mara. Mara, pois é, o grande problema que eu enxergo, tá, assim, uma visão pode ser um pouco rasa a partir da sua experiência, vasta experiência. Muitas vezes o pequeno empresário, ele tem dificuldade até de pagar os próprios tributos, Sim. aqueles simples Sim. que tem que pagar. Sim. Como que ele vai sobreviver? Eu falo sobreviver, pagar as contas de casa, da família, o seu próprio, né, tirar o seu próprio sustento e conseguir pagar os tributos da empresa e separar a empresa do empresário, da pessoa. Se a empresa é viável e ele tem isso na cabeça e ele consegue perceber isso, ele consegue dividir. Nem que seja esse mês, vou tirar um salário mínimo para mim, vou tirar R$10, R$20. Vai dar um jeito. Sim. O empreendedor dá um jeito. É verdade. Seja ele advogado, seja ele empresário, ele dá um jeito. Ele vai conseguir manter a família, nem que seja com salário mínimo, ele vai se virar. O problema é que ele não consegue ter um fluxo de caixa. Quando ele não guarda o 10%, que para criar... Na pandemia nós tivemos esse exemplo. Quanto escritório fechou? É verdade. Quantas empresas fecharam? Porque não tinha um fluxo de caixa de no mínimo 6 meses, que é o ideal. Você tem um valor X guardadinho ali, que você não conta com ele, que seria também uma ação trabalhista, você tem o seu dinheirinho guardado ali, Sim. né? Então, você precisa ter a gestão do seu negócio, saber as caixinhas, como eu falei, e saber o que está dentro de cada caixinha. É difícil? É muito difícil, mas o brasileiro dá um jeito. Sempre dá um jeito. Dá um jeito. E ele vai deixar de pagar imposto. E a primeira coisa que ele faz é deixar de pagar imposto. Pois é, e não pagando imposto tem um problema aí pra ele. Tem os outros problemas. Aí já é a galera do tributário que resolve, não sou eu. Não, mas então o seu papel na atuação, né, da sua especialidade seria o quê nesse momento? É isso que eu queria saber. Isso, você quer saber o que eu faço? faz exatamente uma consultora organizacional. Tá, vamos lá, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós fomos contratados por uma empresa que tinha um problema de custos. Estava com um problema em informação do valor, custos. Não conseguia organizar seus custos. Só que quando você chega lá, você começa a observar as coisas. Meu contrato foi custos. Levanta os custos da produção, quanto custa para fazer aquele equipamento, lá vai. Só que o problema é que um dia a dona que contratou chamou e disse assim, olha, eu tô com um problema aqui porque a gente precisa fazer a importação de um produto, né, de um produto para fazer. O que é importação? Explica aí pra galera. Trazer de fora o que não tem no país, né, comprar de outro país. Eles compravam um produto da Itália para fazer bomba peristáltica, chama mangote, é o negócio. E aí, a variação do dólar, eles têm que fazer um cadastro no Siscomex e tal. Só que eles tinham um valor limitado que não podia importar mais. Por quê? Porque eles tinham um problema com um sócio laranja
que saiu da empresa e acionou na justiça. Então, isso tudo o Siscomex consegue fazer esse radar, chama radar, inclusive, o nome do negócio, e não consegue avaliar ele com pontos positivos. E o que aconteceu? Esse problema estava gerando vários problemas, porque ele não conseguia mais importar da Itália. Ele tinha um valor limitado e ele precisava importar mais. Não abre crédito, é igual o nosso Serasa. Sim. E esse era o problema dele. Aí nós fomos fazer uma avaliação de quanto tinha, de fazer um inventário, né, de estoque. Então a gente conseguiu fazer o inventário de estoque. E aí nós entramos num outro problema, na mesma empresa, contratado para fazer custos. Eles estavam com um problema muito sério, contábil. Os lançamentos contábeis estavam errados e eles estavam com um estoque muito alto e não existia esse estoque. Então a Receita não quer saber. Se você tem o estoque lá, ele quer saber onde é que está o dinheiro. Sim. E não existia, porque os lançamentos estavam errados. Aí a conversa para outra conversa, tomando um vinho, proseando. Daí a gente pode falar nomes, pode falar outro. Mas é mais ou menos isso. Você chega para apagar um incêndio e às vezes você tem que pagar 2, 3, 4 incêndios. Encontram vários. Mas consegue resolver, obviamente. A maioria das vezes, sim. Porque muitas vezes não depende só de mim. Uhum. Porque a gente tem um problema muito sério. O brasileiro, o empresário brasileiro não entende o valor do consultivo. Ele só pensa no incêndio, em apagar o incêndio. Só vai pensar no consultivo depois que aconteceu o problema. Algum pipinão. E a minha missão de vida é, entenda por que você tem que prevenir. Previna. Sim. Não tenha problemas. Aí a gente entra no compliance na parte da gestão, que é o que eu penso, que para mim compliance não é corrupção. Não é só combate à corrupção. É gestão de negócio, processo, procedimento. Caberia compliance em uma pequena empresa e como? Certo. Por favor. Como eu disse, a maioria dos meus clientes são pequenos empresários, pequenos, médios empresários. E o compliance começa desde a hora que você abre a porta. Como você tem esse mesmo cliente, olha só a história. Tá. Ele é um pequeno empresário. Antes de ele abrir a empresa dele, ele trabalhava para um que é hoje um rival dele, é um concorrente dele, talvez o maior que ele tenha. E esse concorrente dele prestava serviço para uma grande montadora, né? Uma grande montadora por aí. E esse meu cliente, vamos dar um nome para ele? Pode ser. Vamos chamar ele seu Zé? Pode. Mas essa montadora não estaria aqui na região metropolitana. Não, claro que não. E esse seu Zé, e o seu Zé foi fazer uma entrega para um supervisor lá dessa empresa. E quando ele chegou lá, tinha um envelope. Só que o envelope estava aberto e eram dólares. Então foi um dos motivos que ele hoje montou a empresa dele. E uma coisa que ele tem como regra, e assim, ele é uma pessoa sensacional, vocês iam adorar conhecê-lo. É muito para frentex. E ele diz assim, ele é o vendedor, né? São 2 engenheiros, né? E ele é engenheiro de mecânico e a esposa é engenheira civil de segurança. Ela é a CEO, quem organiza tudo, e ele é o vendedor. E ele diz que ele é o funcionário. Que ele não pode fazer tal coisa porque a chefe não deixa fazer. Aí ligam para ele e ele trabalha muito com licitações. Ele presta serviço para empresas que prestam, né, que compram através de licitação, Estado e tudo mais. Teve um representante dele que ligou para ele e disse assim, olha, seu Zé, a gente precisa botar aí no orçamento 5% a mais que é pro fulano. Não posso fazer isso, não. Eu não posso fazer isso, porque senão meu chefe vai me mandar embora. Eu não posso fazer isso. Então existe corrupção, tanto no público quanto no privado. E isso é descarado. A comissão. Diferente do advogado que indica alguém que é de praxe, a gente tem, vamos comissionar, você me indicou o cliente tal, quanto é a sua comissão? Sim. No público e no privado nós temos muitas comissões, que é o por fora. Isso virou normalidade? Ou sempre foi assim? Sempre foi. Sempre foi assim e não vai mudar. Não vai mudar. O que pode acontecer é as pessoas mudarem, né? Com a evolução das pessoas, o que eu acho muito difícil acontecer. Eu também acho muito difícil. A evolução do ser humano. Aí mudaria, mas eu acho que é muito difícil. Meu Deus. É só assistir tudo que você tem de história em qualquer lugar do mundo, é assim. Essa parte... Agora, perdão, pode fazer sua pergunta. Estamos seguindo para outro. Não. Vocês não me colocam em encrenca, não. Pode ir. Não, é porque você tem uma parte do seu currículo que, né, você fez, eu não vou saber direitinho o nome, mas é Corrupção. É a certificação de ISO. Certificação de ISO. O que significaria isso, né, aplicando lá na consultoria? Por exemplo, hoje, como funciona? A certificação de ISO é norma.
Ok. Então, você precisa seguir vários critérios dentro da norma. Entre elas, ter vários mecanismos de combate à corrupção. Por isso chama anticorrupção. Por isso que existem 2 vertentes do compliance. Compliance anticorrupção e o compliance que é a gestão. Que é como fazer tudo isso funcionar. É a gestão do compliance que a gente chama. Como tudo funciona. Desde o cara que entrou na empresa, antes dele ser o meu fornecedor, até depois que eu vendo o meu produto com o meu cliente. Existe uma cadeia. Por isso que eu digo compliance trabalhista não existe. Compliance trabalhista não é compliance. A polêmica. É a polêmica, né? Por quê? Porque o compliance, ele começa antes de eu comprar o meu produto, quando eu vou escolher o meu fornecedor, até depois que eu entrego o meu produto para quem é o meu cliente. Existe toda uma cadeia. Processos e procedimentos. E aí a gente entra dentro das questões de norma ISO. ISO da qualidade, você já ouviu falar? Sim. Precisa seguir, exatamente como a norma de ISO 37001 e 37301. Precisa seguir os requisitos da norma. Aí tem a norma ambiental, norma empresa de qualidade, saúde e segurança e por aí vai. Existem os quesitos da norma que precisam ser seguidos. Cara crachá. Eu falo que eu tenho que ter. Falo que tenho política anticorrupção, tem que ter. Como que eu faço para analisar os meus canais de denúncia com as denúncias que chegam? Quem fez a valoração? Tudo isso é levantado dentro do circuito da norma. Maraísa, a gente fala sempre de compliance, mas eu ainda percebo que há uma dificuldade muito grande para se compreender ainda de forma mais simples o que seja compliance, principalmente a nomenclatura, né? Qual que é a ideia, qual que é o significado dessa palavra compliance, né? E o porquê que não existe o compliance trabalhista? Então, compliance, a palavra vem do estrangeiro, né? Tudo que é diferente é chique. E o brasileiro não é, adora. O brasileiro adora. Compliance quer dizer estar em conformidade com alguma coisa. Só que no ano passado, ou 2 anos atrás, o Letras, aquele negócio lá que bota as palavras no dicionário, falou que compliance é sistema de gestão. Então tem lá dentro do dicionário do Companhia Brasileira de Letras, não vou lembrar o nome do lugar, tem lá que é gestão de negócios, ou seja, você precisa seguir um processo. Por que compliance trabalhista por si só não é compliance? Porque você está olhando só para a área trabalhista do negócio. Você esquece o imposto, lembra? O imposto, que aí o pessoal chama de compliance tributário. Aí você tem a parte ambiental, que o pessoal chama de compliance ambiental. Mas perceba, você precisa ter tudo funcionando. Ou você tem compliance, ou você não tem compliance. Não existe meio compliance. Só um compliance. Só um compliance. É compliance. Você começa e termina. Desde a seleção do seu fornecedor até a entrega do produto para o seu cliente. Você precisa saber quem é o seu cliente. Se você tiver uma empresa que fornece material explosivo, você precisa saber quem é o seu cliente que está te comprando. Porque ele pode fazer alguma coisa errada. Certo? Mais ou menos? Sim. Só mais uma dúvida aqui. Compliance significa estar em conformidade com. Imaginando que esse objetivo do compliance seja um núcleo, o que seria esse objetivo? O que o compliance, então, visa atingir? Está em conformidade com a legislação ou pelo conjunto de regras que rege? É isso? É isso. Você precisa estar de acordo com tudo que te permeia. Porque legislação é o mínimo que qualquer pessoa precisa atender. Sim. Você como pessoa, eu como empresa. Okay. Indiferente. Legislação é o básico, certo? Perfeito. Se eu não fizer nada que tá... Se tiver fora da legislação, você já tá errado. Sim. Deixou de pagar imposto, já tá errado. Sim. Né? Mas o que acontece? As pessoas têm uma visão do compliance só anticorrupção. É só por causa da Lava Jato, mas não é. O compliance é gestão do seu negócio. Porque eu não... E o porquê do compliance trabalhista por si só não ser um compliance completo? Por quê? Se eu tenho tudo lindinho lá, código de conduta, tenho políticas internas, tenho um canal de denúncia, tudo lindo, faço treinamento para os meus funcionários, mas quando chega o dia de pagar o salário, eu não tenho dinheiro. Isso é compliance? A empresa está em compliance? Não. Outro exemplo, a minha empresa está lá, eu tenho compliance trabalhista, lindo, maravilhoso, todo mundo faz treinamento, está lá cheio de regras para os funcionários cumprir. Eles usam um uniforme, todos bonitinho, lá na saída, 2 funcionários brigam com o uniforme da empresa. Eu tenho compliance? Não tenho, porque é a sua marca que está lá fora. Outro exemplo, tenho compliance lindo, bonitinho, tudo escrito, maravilhoso, porque hoje se vende compliance como as regras escritas e não é isso. Sim. Porque se você tiver só o escrito e não tiver a prática, não vai adiantar.
E aí chega assim, o vendedor chegou lá, o pessoal do comercial quer vender, vai bater meta. Chegou na hora de fabricar, não tem material. A fábrica está parada. É o problema da empresa que não conseguiu importar. Não conseguiu importar. E aí, por que a fábrica está parada? Porque não pagaram o fornecedor. O fornecedor não entregou. Consegue perceber como é um sistema, é uma cadeia de gestão inteira. E além de ser uma cadeia, também não dá para você definir a questão do compliance e realmente colocar ela dentro de um conjunto que dê para você simplesmente dar uma isolar definição. Porque você pode ter um problema até mesmo com um cliente numa situação, Exato. por exemplo, uma questão de dano moral. Exato. Né? Perfeito. Então, assim... Esse mesmo cliente teve um problema, que agora nós vamos entrar numa outra caixinha. Esse mesmo cliente teve um problema que estavam solicitando, ele vende para mineradora, e a mineradora estava perguntando para ele se ele tinha alguma ação de sustentabilidade, se tinha alguma ação social que ele desenvolvia, porque a cadeia está descendo. E aí a gente entra dentro das práticas ESG. ESG, entre das práticas ESG. E aí o que acontece? Ele tem... Mas eu não sei o que é isso. Mara, você sabe o que eles estão pedindo aqui? E veio no corpo do e-mail de um cliente perguntando se tinham práticas. E ele é pequeno, ele é muito pequeno. Tem que ter, né? Aí ele disse, mas eu não sei o que é isso. Eu disse assim, você tem painel solar? Tenho. Você faz alguma ação social? Sim, todo mês a gente destina a cesta básica para um lar de idosos. Ok, isso é. Tá documentado? Não, a gente não tem foto de nada. Mas faz. Então, grandes indústrias e pequenas indústrias fazem suas ações, às vezes não materializam, que é o que a gente chama na certificação, quando a gente está falando de ISO, está falando da materialização. Onde está o desenho? É cara, crachá. Cadê? Quero ver, né? O que é palpável para mim. Aí a gente já entra num outro assunto que é o ESG. Nós estivemos com a doutora Isabela Figueiró, ela tratou um pouco sobre isso e a gente chegou a concepção que o compliance poderia ser como se fosse o cérebro daquela empresa, né? Porque sem o cérebro nada funciona. Então, Exato. A partir dali que começa a fluir. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que existe compliance sem governança corporativa, mas não existe governança corporativa sem compliance. Sim. Se você não tem o controle do que está acontecendo, você não consegue governar nada. Muito bom. Você está desgovernado. Você é um trem sem destino. Não sabe para onde que vai. Muito bom. Difícil, é difícil. Eu ouvi uma vez um termo, não sei se cabe, se é válido, do capitalismo sustentável, que tem tudo a ver com... Consciente, isso. É um movimento. Isso, que tem tudo a ver com essa questão do ESG. Fala um pouquinho pra gente. Então, capitalismo consciente é um projeto que existe, né? Tá aberto até para o pessoal acompanhar, tem Instagram e tal, que é um grupo de pessoas que se reuniu para falar sobre isso, existem livros e tal. Nós não podemos mais fugir do capitalismo. Nós não vamos ser um país socialista nunca. Sim. Pelo menos no Brasil, eu acredito que não. Sim. Né? Sem falar de viés político aqui, só falando a realidade. Então, nós precisamos conviver com o capitalismo. E como que a gente faz isso? Nós precisamos desenvolver várias práticas. Sim. Então, a gente entra dentro do ESG. O que é o ESG? Hoje está na moda, está todo mundo falando de ESG. Mas a maioria das pessoas não sabem que não é novo. Isso vem desde a década de 50, depois da Revolução. Então, a Revolução Industrial, começou a surgir sindicato, questão ambiental, fumaça, quando a gente desenhava no colégio as fábricas, né? Então, começaram os movimentos, né? Começaram os movimentos para começar a se organizar em relação ao social e ao ambiental. E daí veio. E lá em 2004, aconteceu um encontro de 20 instituições financeiras de 9 países, dizendo assim, cara, nós temos que dar um jeito aí, porque a coisa está indo pro brejo, nós precisamos organizar isso aqui. E aí eles criaram, né, um movimento que chamava assim, quem consegue ficar junto, melhora, né? Então, assim, quem faz, quem pratica, ok. E aí virou, em 2015, mais ou menos, virou pauta da ONU, e criaram os ODS 2030, 2030, que nós já estamos atrasados em várias pautas, né? E aí eles criaram um cronograma de atendimento em 17 ODS, que eu não vou lembrar todos, não vou falar, porque eu não vou lembrar, é humanamente impossível, mas que dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem todas as práticas de gestão, que é a parte de governança do G, do ESG. O A é ambiental, o S é social e o G é governança. O A, tudo que tem a ver com meio ambiente, gás de efeito estufa, desmatamento, água e etc. E aí vai se encaixando dentro dos objetivos. O S de social, tudo que tiver pessoas.
Então, dentro da empresa é segurança do trabalho, se você faz alguma coisa fora para a sociedade, que você está inserida, que teve uma época que a gente tinha responsabilidade social. Não tinha muito em alta isso, responsabilidade, virou responsabilidade social. É o S do ESG hoje. E o governança é a parte de práticas anticorrupção, as políticas internas, seus conselhos, auditoria, por aí vai. Eu tô falando muito rápido? Não, tá perfeita. Tá muito bom, tá muito bom. Mas tem meu gosto. Eu gostaria só de polemizar um pouco a nossa conversa no seguinte sentido. Não me põe no doutora mato. Maraísa, não, é bem tranquilo. Eu gostaria de saber de você como uma advogada, né, consultora nessa área de governança corporativa, internamente dentro das grandes empresas, essa questão do ASG, bem como essa preocupação, eu acredito que nem tanto a questão da governança, porque eu acho que isso faz parte da sobrevivência da empresa, né? Sustentabilidade. A questão do compliance, perdão. A questão do compliance eu entendo que é questão de sobrevivência da empresa. Também. Né? Agora, o ASG, que é essa questão que envolve aí as questões sociais, desmatamento e qualquer outro. E governança. Isso é visto internamente como algo essencial para eles, assim, como vital também? Ou eles veem isso mais como assim, isso é uma encheção de saco? Serve para a gente gastar rios de dinheiro, a gente só faz porque nós somos obrigados a fazer. Veja bem, o BlackRock é o maior banco de investimento do mundo. E ele falou que só empresta o dinheiro para quem comprovar suas ações ESG. Então, para o grande, não é gasto, é investimento, porque ele tem um retorno. E para ele é muito mais fácil do que para o pequeno. Talvez o erro da cadeia esteja no pequeno, que não percebeu isso ainda. Não tem a mentalidade. Não tem a mentalidade de saber que aquilo é importante na cadeia toda. Porque assim, eu compro de um fornecedor, que compra de outro fornecedor, de outro fornecedor, de outro fornecedor. Por que pediram para o seu Zé o relatório? Porque eles colocam isso dentro do seu relatório de sustentabilidade também. Olha, a minha cadeia é impactada por tantas pessoas e o meu resultado é tantas pessoas. Então, se eu negocio com você, você precisa ter também. E eu só vou comprar de quem fizer a mesma coisa que eu. Se você estiver errado, eu não quero você no meu time, não quero você no meu elo. Então ninguém faz isso porque é bonzinho, né? Não, ninguém faz isso de bonzinho. E um detalhe, as práticas ESG, por exemplo, se eu for criar um projeto social, na minha empresa criar um projeto social, eu não posso pegar dinheiro e simplesmente emprestar um dinheiro para a associação ou para a fundação, seja lá o que for. O dinheiro tem que ser dinheiro do lucro. É dinheiro meu. Que sobrar. É investimento. Não é dinheiro de renúncia fiscal, nada. É investimento. Você pode ver que vários bancos não, né? Cooperativas, sim, todas elas abrem editais para dizer assim, olha, vamos apoiar tal projeto social. E é dinheiro em que os próprios cooperados deixam no dinheiro do lucro, quando faz a divisão dos lucros no final do ano, tantos por cento, 5%, 2%, 3% desse valor do lucro, vai para a Assembleia, ok, nós vamos investir em projetos sociais. Beleza? Beleza. Todo mundo está ganhando. Por quê? Porque melhora o ambiente e melhora a sociedade, né? Uhum. E existem, um outro braço que eu atuo muito, e esse eu tenho um grande carinho, são organizações não governamentais. Gosto muito de ONG. Tive algumas experiências bem interessantes com ONGs, atuando tanto na área de compliance, na área de gestão, e tem muita dificuldade em pensar também como uma empresa. Porque não é porque ela não tem fins lucrativos que ela não precisa de dinheiro para sobreviver. E aí nós temos um problema muito inerente do ser humano de pensar assim, não, é ONG, não precisa de dinheiro. Sim. Ela precisa do dinheiro para sobreviver. Ela não vai ter lucros, mas ela precisa ter um gestor, ela precisa ter um secretário, ela precisa ter alguém que cuida do financeiro. E aí a gente tem outros problemas. Eu até, nos estudos, enfim, eu vi até um exemplo de eu não vou lembrar do nome do professor, falando assim, uma ONG sobrevive de doação de uma determinada pessoa, de um empresário. Sim. E se o empresário morrer? Aí morreu a doação. Acabou. Porque ela não pode ficar. É isso que precisa ser internalizado porque nessas instituições. Também gasta, né? Tudo isso. Porque você não tem um capital ali. Você não Sim. consegue criar um capital de giro. Você precisa criar condições para que aquilo perpetue. Sim. Então não pode ficar só na mão de um. Por exemplo, por que muitos famosos têm seus próprios institutos, suas próprias fundações? Porque é um jeito de ele mostrar que ele está fazendo um trabalho social.
E também levar um dinheirinho, botar um dinheirinho a mais naquele lugar para desenvolver essas atividades. A ACD, nós temos várias instituições grandes, né? Porque também tem a questão do imposto de renda também, Exato. Né? Incentivo Isso retorna pro tributário. Pois é, porque é importante esse ponto, e eu acho que tem tudo a ver também. Aí aqui vocês têm que trazer um tributarista para ensinar como é que faz para doar para tal instituição. E para a instituição receber, ela também precisa estar em compliance, né? Em conformidade com várias coisas. E várias delas não têm. Muito bom. Pois o papel do consultor aí, da Mara. Quando a gente vai em determinados supermercados, né, e dá um determinado valor e pergunta, você quer doar? Para uma instituição e tal. O compliance passou por aí? Tem que passar, né? Aí. Pela lógica, deveria. Há um tempo atrás, Maraísa, nós ouvíamos falar muito, eu me lembro bem do início, assim, quando eu comecei a trabalhar, lá com 17 anos, foi meu primeiro emprego com carteira registrada, mas na época que se falava muito era de ISO. ISO, certificação de ISO voltou agora. Era ISO 9001. 9001, eu sou dessa época. ISO de gestão da qualidade. Pois é, ISO 9001 era o que se falava muito na época. Isso. E agora, essa questão do compliance virou meio que uma moda. Virou uma modinha. Mas já tá passando. Já tá passando. Já tá passando. Agora a moda é ESG. A pergunta que eu quero é ASG, né? É ESG. ASG em português, ASG, ok. Onde que é a fonte disso tudo? De onde que vem essas ideias que de repente impactam nas empresas, no mercado? O próprio mercado. O próprio mercado. Na pandemia nós tivemos LGPD. O surto da LGPD. Isso. Não, nós tínhamos compliance trabalhista. No começo da pandemia. Compliance trabalhista. Tivemos muito. O surto do compliance trabalhista, gosto de dizer. Depois nós tivemos a LGPD. O surto. E é interessante mesmo. Mas porque... é que foi um surto. E a gente via muitos profissionais, inclusive, fazendo palestras sobre isso, né? Auditoria trabalhista. Na verdade, você vai fazer uma consultoria para saber quais são os maiores erros, para aí você identificar, né? Porque na auditoria você tem um requisito da norma e não existe auditoria trabalhista na norma trabalhista, não tem, né? Você vai fazer de acordo com a legislação. Você vai ver o que isso. As normas de ISO são diferentes da legislação. Elas dão um padrão. Você tem que seguir aquele padrão. Por isso que tinha o surto do coletivo do 9001 também. Padrão de qualidade. Hoje nem se fala. Hoje uma empresa que não segue padrão de qualidade, ela tá fora do mercado. Nem conversa. Então você não precisa passar na frente da empresa e ver lá, ISO 9001. Com certeza ela vai ter todos os seus POPs. Quem é da nossa época vai lembrar. O que é um POP? É o procedimento operacional padrão. É como você vai fazer o atendimento do seu cliente. Como que você vai descrever para qualquer pessoa que chegar aqui conseguir fazer do mesmo jeito que você. Padronização do processo. Sim. É isso. Compliance também é isso, é gestão. Entendi. Se você lembra quando teve o caso da Baker? Sim. A primeira coisa que eu falei, eu disse assim, eles não têm nenhum processo desenhado, porque se tem um processo desenhado, você consegue observar onde foi o erro. Sim. Quando você tem o processo e o procedimento desenhado, que são os padrões de ISO, você consegue, furou aqui, então aqui estava o problema. Olha. Quem fazia isso? Qual é a pessoa? Qual é o setor? Você consegue analisar. Aí você chama o pessoal do criminal para resolver o problema, depois que acontece uma barbaridade daquela, né? Mais ou menos muito por aí. Muito bom. É porque os assuntos vão entrucando e aí fica meio difícil, às vezes, de entender. Porque é muita coisa. É muita coisa. Se deixar, a gente fica só no assunto. Então, como você tem muita bagagem, muitas especialidades do que você atua, a gente quer aproveitar um pouquinho desse conhecimento em cada área, né? E eu gostaria de mudar um pouquinho só um pouco da nossa estação, né, de rádio, para te fazer a seguinte pergunta. Uma consultora anti-suborno. Como que seria a atuação de uma advogada consultora anti-suborno numa empresa? Que tipo de suborno pode acontecer numa situação que envolva uma grande empresa? E de onde pode vir esse suborno? E com quais objetivos? O que se busca? Começou. Vamos lá. Nem a pergunta de 1 milhão. Nós não íamos falar sobre isso. Foi o nosso combinado. Mas assim, como começa o suborno? O jeitinho. O jeitinho brasileiro. Se tem suborno, tem jeitinho. Tem jeitinho, certo. Alguém que traz um vinho,
né? Olha, mas porque tem que ser outra coisa. Né? Vinho não pode. Vinho não pode. Mas aí vai depender muito de como... Vinho não. Mas vamos pelo vinho, né? Vai depender se é um Latitude ou se é um daqueles vinhos mais caros do mundo que só tem 4 garrafas. Do presente que você nos deu hoje. Mas a ideia era essa. Então, dependendo da organização, se ela tem um sistema anti-suborno, que ela tem normas que ela enraizou, porque tem que enraizar. Não é só dizer que tem e fingir que tem, né? Praticar. Dependendo da empresa que for, se ela tem sim um sistema de compliance, se ela consegue gerir seu combate à corrupção, o vinho que eu dei para você hoje, se a sua empresa estiver organizada, ela vai para um sorteio nos funcionários. Ela não fica para você. Se a gente sair para jantar, cada um paga a sua conta. Eu não vou pagar a conta, nossa conta, com o dinheiro da empresa. Sim. São pequenos, sabe? Olha Eu tô dando pequenos, dando pequenos exemplos do dia a dia que acontece com a gente. Sabe? Mas aí até quanto? Até um abraço, onde? Jonathan, né? Tá ligado, viu? Doutor Jonathan. Depende da organização, de qual que é a missão, a visão, os valores daquela instituição. Onde aquela organização quer chegar, o que ela pensa, qual é a cara que ela quer dar para o mercado. Nossa, né? Aí assim, final do ano vamos receber brindes, né? Muitos clientes e fornecedores mandam brindes. O que a gente faz? Vamos fazer um sorteio entre os nossos funcionários. Seria o certo. Lembrei da Lava Jato. Não vamos falar disso. Não vamos. Polêmica. É muita polêmica no momento que nós estamos vivendo, em que não existe corrupção no nosso país. Elas só trocam de nome. Verdade. Mas é tentador falar sobre isso. Mas vamos continuar. Vamos seguir. Então, se você tem políticas estabelecidas do que pode e o que não pode ser feito, você consegue organizar a casa e saber de quando até onde pode ir. Sim. Mas vai deixar de existir? Não. Porque quando você tem regras de anticorrupção, regras de compliance, políticas internas, seja ela qual for, para o uso do veículo, por exemplo, ela vale desde o porteiro até o presidente. Mas então o consultor, assim como você faz e atua, ele é um pouquinho odiado por essas pessoas, né? Depende de quem está me contratando. Se ele quer resolver o problema, eu posso ser um anjinho. Se ele não quer resolver o problema, eu posso ser um... Em qual situação você é chamada, por exemplo? Hoje? Para apagar incêndio. Ou, por exemplo, uma das instituições que a gente atendeu, eles estavam com problema de prestação de contas, dinheiro de Brumadinho. Não conseguia prestar contas. E a gente entrou, foi na Defensoria Pública, né, fez todo um esquema lá para fazer o levantamento de que não era um dinheiro que estava sendo desviado, foi um dinheiro que não tinha um processo de prestação de contas, não sabiam como prestar contas, porque nunca tinham feito. Se era muito dinheiro, foi muito rápido. Nem de maldade. Não era maldade, era defeito mesmo, era defeito no processo. Entendi. Então, de 90% de não asseguração foi para 90% de asseguração, da auditoria. Sim. Né? Então, são coisas assim. Aí depende, às vezes você pode ser um anjinho, às vezes pode ser um... Depende de quem me contrata. Eu posso ser boazinha, eu posso ser mazinha, depende de quem vai me contratar. Isso faz parte, né, da consultoria, dessas... Mas ninguém vai comprar compliance, não, tá? Cheguei, vou comprar compliance. Tô vendendo compliance. Não compra compliance, não vende compliance, não. Quem tá vendendo compliance, não vende compliance. Não vende? Não. Como assim? Não existe vender compliance. As pessoas não compram compliance. Porque algumas pessoas têm, durante um tempo, começaram a fazer videozinhos. Né? Tá. E tal, vendendo compliance. Não se vende compliance, porque ninguém compra compliance. Entendi. Você vai contratar alguém para chegar lá na tua casa e achar todos os teus defeitos? Não existe. Não tem. Você não quer. Não. Você não quer isso. Não existe. Ele vai contratar alguém especialista em compliance se ele cair numa dessas operações aí. E aí ele vai precisar de colarinho branco. Bacana. E aí tem área para quem é do criminal atuar no colarinho branco. Aí tem a área boa também. Trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em conjunto. Esse ponto é um ponto muito importante, inclusive... É o que nós prometemos pro pessoal. Como é que a gente faz falar pra das oportunidades que tem para advocacia nessa área que envolve, é um leque enorme. Exatamente. Pelo que nós percebemos, né, a sua trajetória já começou antes do direito. Antes do direito. Vamos supor que eu comecei agora, eu tenho muito interesse, principalmente vendo você falar, né, assim, desse leque de oportunidades. Como é que eu consigo adentrar nesse mercado? Primeira coisa, estudar. Muito.
E muita coisa tem na internet, de graça e muito bom. Mas saiba pesquisar, porque nós temos o Google, pode ser uma arma de dois, ótima ou horrível, né? Certo. Então, estude tudo que tiver disponível. Tem muita coisa disponível na internet, no YouTube, nas instituições de grande nome, né? FGV, IBGC, Dom Cabral, tem muita coisa boa de graça na internet. Tem a curiosidade, vai estudar primeiro. Depois você começa a pagar os seus apartamentos, né? Porque assim, cada curso é uma grana pesada. Para formar certificação de ISO é caro. Então não chegue fazendo um curso de certificação se você não consegue perceber a base do processo. Siga o processo em qualquer coisa que você for fazer. Não seja que nem Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não. Respeite o seu processo. Você não vai ser um Dr. Rolim quando você sair da faculdade, certo? Tem uma trajetória. Tem que ter a trajetória, tem que respeitar o processo. Foi fantástico o que ele falou aquele dia. Verdade. E então, respeite o processo. Segundo, comece do começo. Não adianta você chegar lá no final e querer sentar na janela. Não adianta, você tem que começar do começo. Tenha experiência com alguém que já atua no mercado. Procure, sente na mesa com quem você gostaria de sentar. Por exemplo, eu gostaria de sentar na mesa com vocês, eu estou aqui. Busque, trilhe seu caminho. E segundo, foca num objetivo e vai nele. Por quê? Dentro da área de atuação do consultivo, assim como o contencioso, é muito grande, tem muita coisa. Então, um advogado que está começando hoje, eu gosto de direito ambiental. Ele pode seguir para a área do direito ambiental e focar na área de sustentabilidade ambiental, porque está crescendo demais. Direito ambiental, né? Direito ambiental está crescendo muito a demanda e não tem. Quero atuar, eu gosto de investigação, mas eu não quero ser delegado, eu não quero ser polícia, eu não quero ser nada. Vai para investigação corporativa. Tem muita coisa no canal de denúncia que precisa ser feito por especialista e não tem. Porque o canal de denúncia precisa ser terceirizado, ele não pode ficar dentro da empresa. Porque como é que você vai denunciar para um colega? Não tem jeito. Sabe? Então, assim, tem várias vertentes dentro da área de gestão que você consegue associar com o direito. E outra, compliance não é atividade privativa de advogado. Ixi, não é para advogado. Esse é um grande erro. Porque aí o advogado olha para a área de atuação dele e esquece da parte da gestão. Porque tudo é processo, procedimentos e pessoas. São 3 P's. Sim. Processos, procedimentos e pessoas. Ele fica com o processo e procedimento do jurídico. E não é. É da gestão. Nossa. É difícil, não é fácil. Por isso que tem que estudar muito e saber aonde estuda. Sim. Nossa. A gente fica sem falar, mas tá processando aqui. Processando. Gente. Não, processando, porque é uma gama de informações que nós não aprendemos isso na faculdade. Não, eu também não aprendi. Caramba. Eu também não aprendi. É a visão do negócio, é a visão do processo, entendeu? O processo, por que eu fui fazer direito? Porque eu tinha uma necessidade de fazer direito. Porque eu precisava entender o mínimo possível para poder atender bem o meu cliente. O direito empresarial abarca tudo isso? Não. Porque estuda muito questões o direito empresarial que a gente aprende na faculdade é o contratual, o direito de societário. Societário é isso aqui. A hora que o sindicato tá batendo na porta lá, não é o direito societário que eles vão chamar. Muito além. Não é o trabalhista. É quem vai apagar o incêndio. Né? Então é difícil, é muito difícil você escolher uma área só. Eu sou especialista em tal área. Não existe, você tem que ter um olhar macro. Hoje as questões têm que ser multidisciplinar. Eu sou advogada de família, não preciso entender de empresarial. Ok, morreu o empresário e deixou o quê para os filhos? Aí você vai ter que entender de empresarial em cima da hora. Concordam comigo? Claro. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E você consegue desmontar uma pessoa só com o seu conhecimento. Se nós tivéssemos a possibilidade de implementarmos a questão da governança corporativa nas políticas públicas, por exemplo, nas gestões municipais, como que a gente teria... Ele tá me levando pro buraco, cara. E você sabe responder isso, tá? Como que nós teríamos um salto? Não, é porque isso, eu não consigo... Né? Por exemplo, ela falou a questão das ONGs, que não veem como uma empresa e por isso não tem organização financeira, conforme você bem colocou. Se aquela única fonte de doação ela cessa,
né, o negócio acaba, o negócio vira uma crise absurda. Por quê? Porque não teve gestão. E não tem o dinheiro para pagar o meu trabalho, que é um trabalho fundamental para ajudar a organizar a casa. Exatamente. Não tem o essencial, não tem o mínimo essencial. Aí, e da mesma forma, eu imagino... Gestão pública. Vamos à questão da gestão pública, né? Teria uma empresa, por exemplo, uma empresa mais forte do que uma prefeitura que gerencia, que organiza, que cuida de uma população. Vamos pegar a população de Contagem, vai me colocar no buraco. Quase 1 milhão de habitantes, né? Nós temos o quê? 700 e alguma coisa, eu acho que até onde eu sei do último censo, quase 800 mil pessoas em Contagem. Então veja só, se nós implementássemos isso na gestão municipal, como que nós teríamos uma cidade muito mais organizada? Devolveria para o cidadão. Devolveríamos para o cidadão tudo que ele realmente contribui. Tirando o viés político. Não, tá? Aqui nós estamos falando de coisas óbvias. Questão técnica. Eu não estou aqui fazendo críticas a qualquer tipo de gestão nem nada. Dá um Google aí, procura qual que é o orçamento da nossa cidade. Aqui, Contagem, hoje. Nós temos um orçamento considerável, certo? Qual que é, Rodrigo, o orçamento hoje de Contagem? Pesquisa para nós aí. Pesquisa para nós. Nós temos um problema muito sério que às vezes não é a falta de gestão. Falar sobre isso em ano eleitoral, hein? É um ano eleitoral, é complicado. Eu só vou fazer um parênteses, porque eu tive a oportunidade também de trabalhar, né, com cargo comissionado. Certo. Em determinados municípios no nosso estado, onde eu pude estar, eles tinham algumas bases de governança. Sim. Não usava, obviamente, o corporativo, porque não tinha nada a ver essa palavra, mas a gente introduzia alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vou deixar para existe um problema que as pessoas, quando falam governança corporativa, eu já ouvi falar de governabilidade, de governo. Sim. E não é. Governança corporativa é governança corporativa. É do negócio. Mas convenhamos que o nosso município é um negócio. Claro. A gente gera emprego e renda, não gera? Ah lá. Qual é o nosso orçamento? Olha só. Em 2024 deve ultrapassar 4,3 bilhões. 3,4 bilhões. 3,4 bilhões. 3 bilhões. É um bi. Contagem. Nós estamos falando de Contagem, do município. Sabe qual é o problema do dinheiro não chegar? A falta de controle social. As pessoas não fazem a menor ideia de que esse dinheiro é nosso. Da população. Não tem noção. Não tem noção. Quantas pessoas do convívio nosso... É a questão do empresário que você falou aqui. O empresário sempre é um malvadão. Certo? O empresário é um malvadão. O dinheiro vai sair para jantar. Eu não posso utilizar o dinheiro da empresa para pagar o jantar de todo mundo. Não. O cartão corporativo, a empresa é a empresa. O município é o município. O estado é o estado. Governo federal. Sim. Não é sair loteando as coisas. Gente, o Brasil precisa assistir esse podcast. Precisa dessas informações. E aí o maior problema assistir esse negócio. E eu bato na tecla. O problema é falta de controle social. Pegue cidades que têm controle social em forma de observatório social para você ver se não é diferente. Porque se você tem alguém de olho no que estão fazendo, as pessoas prestam atenção. Mas para eles, às vezes, não é interessante, né? A gente sabe. Não, para quem que é interessante você abrir gavetas? Para ninguém. Mas a prefeitura faz a sua prestação de contas todos os meses, todos os trimestres. Quem vai assistir? Ninguém. Você vai? Não. Também não. Já fui muito. Agora não vou mais, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas nós temos. Mas nós temos um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Sim. A grande massa populacional não tem o conhecimento do básico. Não tem. Ele só quer os direitos. Eu quero saúde e educação. E asfalto. E praça. E festa. E isso que eu quero. Se tiver dando isso, tá bom. Não interessa o resto. Legal, né? Não interessa o resto. Verdade. Depois em off nós vamos trocar uma ideia aqui. Em off. Pronto. Vou falar uma coisa que talvez vocês não saibam. Pronto. Em se tratando de futuro, você consegue enxergar uma luz no fim do túnel em que tudo isso que nós falamos aqui venha a ser implementado e venha melhorar, seja na iniciativa privada, seja no serviço público? Eu acredito que sim, porque é demanda do mercado. BlackRock não empresta dinheiro para quem não estiver dentro das práticas boas, né? E o mesmo jeito deveria ser o governo, a partir do momento que as pessoas comecem a observar que precisa ter certas demandas que não podem acontecer. Por exemplo, as empreiteiras todas que foram da Lava Jato, agora elas vão começar a contratá-las, estão no processo
para começar a atuar com outros nomes. E é assim que acontece. E é assim que acontece. E existe um jeitinho de acontecer as coisas. E existe... Nunca vai acabar a corrupção. Isso aí é ilusão. Sendo bem honesta. Pode melhorar. Claro. Pode melhorar, diminuir e tal, mas nunca vai acabar. É isso, é inerente do ser humano. É do ser humano. O jeitinho sempre vai acontecer. E voltando um pouco, porque acaba que a gente vai falando tanta coisa e a gente atropela. O seu script foi São assuntos conexos, não né? é porque a gente acaba às vezes deixando de explorar alguns assuntos que eu acho que são muito necessários, até para o que foi prometido. Dentro dessa questão da governança, dentro dessa questão do ASG, tá? Vamos falar aqui no nosso bom português. Nosso bom português. Quais hoje as oportunidades que tem para a advocacia nesse nicho, né, em todos esses canais abertos que envolvem a questão da governança empresarial, corporativa, ASG e tudo que nós falamos aqui? Vamos por partes. Na parte A, ambiental, então todas as demandas ambientais que tiver, desde financiamento, ajudar financiamento para fazer coisas, até a parte de implementação, na parte da gestão do negócio, que aí também entra a parte do agronegócio, né, no ambiental. Mas as empresas buscam esse tipo de profissional? Hoje buscam. Para trabalhar dentro das empresas? Dentro da empresa. Como interno, como contratados da empresa. Um advogado com carteira registrada e tudo mais. Interno. Ok. Talvez ele não tenha lá o título de advogado ambiental, mas ele vai estar lá dentro como título de advogado cuidando das questões ambientais daquela empresa. Sim. Um exemplo. Social, aí nós temos toda a parte de gestão de pessoas, né? Aí nós temos os RH e companhia limitada, parte trabalhista, segurança do trabalho, os treinamentos. Uma coisa que tem aumentado muito é a questão do treinamento do assédio sexual contra as mulheres, por causa do Prega Mais Mulheres. Mas isso seria mais o trabalhista, no caso. Trabalhista, né? Mas aí tem a parte social, que é a parte das ONGs, que é a parte dos projetos sociais, das outras partes sociais que as empresas fazem. E o advogado entraria onde nesse caso? Desde a constituição de uma ONG até a destinação do dinheiro, parte financeira, para quem vai, prestação de contas. A estruturação. A estruturação. Jurídica, né? Auditoria também. Parte de auditoria, né? Fiscal. Então é um Mas leque. aí tem que ter vários conhecimentos. Não é só o conhecimento do direito que você sai da faculdade e pronto. Você tem que ter um viés. Um leque, né? Segue um caminho. Que legal. Né? E aí a parte da governança sempre tem toda a parte da auditoria, a parte da transparência, a parte das políticas internas, de estruturação da governança, com os conselhos. Do direito empresarial também, do direito empresarial né? Em tese também. Que assim, é uma área, um ramo do direito que percebe-se que tem poucos profissionais. Tem poucos profissionais porque a demanda do mercado quer um profissional multidisciplinar. Não quer um profissional focado só no empresarial. Ele não quer um advogado empresarial que fez a prova da OAB em direito empresarial. Que é difícil. Mas o mercado paga? Paga. Paga bem? Paga. Para esse top das galácticas, sim. O top das galáxias, sim. Mas ele não vai ser o que formou agora. Assim como conselheiros de organizações. Sim. As instituições contratam muito conselheiros. Eu tenho o prazer de lecionar para conselheiros, né? Tanto em pós-graduação, que foi feito só para conselheiros, como em cursos de formação de conselheiros. E eles buscam profissionais completos, que tenham vivência de mercado, que tenham noção de um negócio, porque não adianta eu chegar lá só com o pensamento do advogado e esquecer da gestão e começar a trazer outro viés que não seja agregado ao negócio, não vai rolar. Por isso que o profissional tem que ser multidisciplinar hoje. Esses conselheiros dessas empresas, eles integram a diretoria dessas grandes empresas? São os conselheiros das empresas, que conselho de administração, fiscal, conselho curador e por aí vai. Mas eu tenho uma pergunta fundamental e crucial, principalmente para quem está nos assistindo. Você está contratando estagiários? Não. Quem me dera. Essa pergunta é importantíssima. Quem me dera. Tem uma vaga lá, não? Além de tudo, de toda essa bagagem de conhecimento que você nos traz aqui hoje... Que medo quando ele fala. Não, que é isso. Você conhece, né? Você também exerce uma função junto à OAB aqui Sim. do município, né? Sim. Subseção de contagem. Você é presidente da comissão de
compliance e governança corporativa. Uhum. Qual é a função dessa comissão? O que vocês buscam? O que é trabalhado dentro dessa comissão? Né? O que vocês objetivam com ela? Então, o objetivo da comissão, que eu tive o prazer de ser uma das fundadoras, né? É idealizar e fazer concretizar. Somos uma comissão nova, né? Ela vai completar seus 3 anos agora. Veio com a gestão, né? Veio com o início da gestão. Certo. E o nosso objetivo é trocar saber. Né? A gente troca ideia, porque tem muita gente que tem uma visão do compliance de um jeito, visão da governança do outro jeito, e a gente troca as ideias. Como a gente está fazendo aqui, estamos conversando e a gente troca. Uma dinâmica que a gente organizou dentro da comissão é que cada pessoa traga durante o ano, um mês, cada integrante traz um assunto para a gente debater, para não ficar sempre a mesma coisa. E hoje o projeto fundamental da comissão é o selo de integridade do município. Então nós fizemos uma parceria junto com a controladoria do município, em que as empresas se inscrevem no selo Mais Integridade, né? As empresas da cidade de Contagem se cadastram e participam de um concurso, de um prêmio. Não pode chamar de prêmio, mas é um incentivo, né? Porque não é um prêmio em dinheiro, é um incentivo. Elas se inscrevem e aí faz todo um processo de julgamento, e a comissão de compliance da OAB faz, a partir foi o ano passado, a primeira participação, faz a avaliação dos projetos de ESG. Então, quem passou no processo que vai receber o selo de integridade, passa para uma segunda fase, escreve seu projeto e a gente faz a avaliação dos projetos de integridade dentro das práticas ESG. Se foi social, ambiental, e aí ele escreve ali. Então, hoje, o maior projeto da nossa comissão é esse. É um evento que acontece anual. Então, esse é o carro-chefe da nossa comissão, além das reuniões mensais. Como é que faz para fazer parte da comissão, para participar desse processo? Clica no link, se inscreve no canal. No site da OAB. Tem muito advogado que está nos assistindo que está interessado. Porque por tudo isso o pontapé inicial aqui. Pode ser através dessa oportunidade. A OAB é uma porta, né? É uma porta. É uma porta para se aproximar dessa comissão, para entender um pouco mais. Não tem estágio aberto, porém tem a comissão. Para ter um direcionamento melhor, de repente para ser um advogado mais focado, especialista. Tem a OAB do Estado também, tem a Comissão de Compliance da OAB do Estado também, que você pode participar. Tem vários cursos que você pode fazer de graça na internet. Tem muita. As OABs disponibilizam muitos congressos e muitos eventos online gratuitamente com pessoas de alto nível, altíssimo nível. Então, assim, não só a nossa OAB, mas diversas OABs do Brasil inteiro. E quem não for advogado, que quiser aprender também, pode usar as OABs. É possível. Também. De todos os assuntos que nós tratamos, ou até mesmo aquele que nós não abordamos, em especial, tem um que você gosta mais de falar? Não, eu gosto de resolver problema. Olha. Apagar incêndio, confusão, tumulto. Você gosta de treta, então? Gosto da bagunça. Você chega lá, assim, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. Dá, vamos fazer isso. Você gosta do desafio, né? Muito bacana. O desafio te move. O bom do consultor é isso. Ele consegue ver vários problemas ao mesmo tempo. Viver vários. Eu tenho um cliente hoje que é a primeira e única holding de gesso do país. Eles estão estruturando toda a governança deles, começando pelo compliance. Então, assim, desde redigir os contratos, fica em Araripina, Pernambuco. É a única. O dia que vocês ouvirem falar da primeira holding de gesso do país, vocês saberão que o meu dedinho tá lá. O que é holding? Holding é o conglomerado de empresas que criam uma empresa só. Bom. E o objetivo da holding é burlar a legislação? Não. Lá não. Lá é criar força para poder ganhar mercado. Olha. Não é para esconder patrimônio, a cooperativa. Não, aí você chama alguém que seja especialista na holding. Mas não já existe as cooperativas? São coisas diferentes. Então ajuda aí. Vamos lá. Cooperativa é outra coisa, sistema cooperação. Holding é integração de massas. Ah, sim. Você pega 4, 5 empresas e se juntam, CNPJs, e vira um. E a holding é que faz a gestão. Modinha, né? Que veio, é fusão. Nada a ver, nada a ver. São coisas diferentes, mas agora a moda é holding também. A moda é holding também. Então mas são aí, várias empresas. Principalmente a familiar, que o povo tá entrando pelo cano com holding. Aí vocês têm que chamar especialista em holding aí. Já tá dando ruim a holding familiar, né? Vai dar. Vai dar, né? Olha.
E ela sempre falou do compliance trabalhista. E aí, por exemplo, essa holding, são vários empresários do ramo do gesso que se uniram, porque é um setor muito prostituído, e eles se organizaram em forma de holding, porque não pode ser uma cooperativa, tem que ser uma holding. Eles chegaram na conclusão de ser holding, não cooperativa, não associação, porque já existem e não funciona. Sim. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram a holding, estão estruturando todos os processos da holding para fazer intermediação entre as empresas que são associadas, que legal. Que são acionistas, para com o mercado e vice-versa. Então, eles vão ser uma espécie de representante das empresas, fazer compra e venda. O foco hoje é compra. Uma organização mesmo, né? Por isso que eu perguntei para tentar fazer essa diferenciação. E cooperativa é diferente, porque a cooperativa são pessoas que se juntam com o mesmo objetivo. Sim. Agora, já que você levantou essa bola... Pega leve, Damião, pega leve. Tô suando aqui. Por que a holding familiar está fadada a dar ruim? Porque as pessoas não compreendem que a holding é a dona do negócio. É a holding que vai ser dona do patrimônio. Não os herdeiros. Mas eles estão dizendo... Gente, isso é assunto para um advogado especialista em holding. Não, e a gente tá aqui pincelando e tal, para as pessoas entenderem. Estão fazendo em grande escala, porque as pessoas acham que vão burlar imposto e tal. Vai existir, vai ser menor, óbvio. Mas quando chegar na hora de dividir o patrimônio, o herdeiro é herdeiro, não adianta. Pai morreu, pau vai comer. Essa palavra é o que sempre acontece em casos. E aí a diferença é que a holding é a dona e não os herdeiros. E no caso, quem faria o papel da holding familiar? É o patriarca. O dono, quem é o dono da holding, quem administra a holding, normalmente é o patriarca na família, né? Sim, sim. Doutora Maraísa. Mas vamos trocar de assunto, que holding não é a minha praia. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, já ultrapassamos aí 1h13 minutos de nem conversa. Parece. E nem parece. Muito bom. Né? Muito. Mas assim, eu gostaria de te fazer uma pergunta que ela é mais pessoal. Tá? Mas não tem nada a ver. Não tem nada. É pessoal, mas nada que seja íntimo. Tá. A pergunta é o seguinte. Qual pergunta que você gostaria que fosse feita para você dentro dessa área e nós não fizemos ou que nunca te fizeram? Cara, nunca pensei nessa pergunta. Doideira, né? Que louco, por que você não falou isso antes de eu ter pensado? Você tava estudando podcast. Eu estudei, assisti todos. Acompanhava os ao vivo e ficava lá no chat ainda. Ela é telespectadora. Não sei. Mas nessa área, você... Tipo assim, olha, gostaria que me perguntassem sobre isso e eu saí de lá sem falar sobre isso. Não sei. Falamos tudo? Eu acho que falamos tudo. Maravilha. É muito o que ninguém me perguntou é quanto custa, né? Quanto custa me contratar. Mas eu não vou em fazer essa pergunta. Aí não, porque é a resposta, depende. Eu pensei em fazer essa pergunta, tipo assim, né? Mas eu não vou nem fazer, porque aí já seria mais... Mas eu posso dizer que o valor é pouco, porque eu trabalho sempre mais. Olha aí, pessoal. E se alguém, um empresário, quiser contratar os serviços da doutora Maraísa, como que entra em contato? Me chama lá no meu Instagram. Qual que é seu Instagram? Maraísa Santini. Maraísa Santini. Tá na descrição da Vamos bio. colocar o arroba dela. Colocar na descrição do podcast muito aí. Muito bom. Maravilha. Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast jurídico. Aproveitar, antes que a gente termine, para falarmos mais uma vez aqui da Conectar Pet. Você joga para mim, por favor, aqui, Rodrigo. Isso. Conectar Pet, né? Essa empresa maravilhosa que você pode contratar os serviços, né? Que consiste aí no QR Code que vai na coleira do seu pet, e caso ocorra alguma situação de se perder, a pessoa que encontrar vai escanear o QR Code e lá constará todos os dados do proprietário, do dono aí do pet. Então lá constará o e-mail, endereço, telefone, e você pode entrar em contato com o dono e fazer a devolução, né? Ou a pessoa que encontrar, a pessoa bem intencionada, vai entrar em contato com o dono e vai devolver aí o pet, tá bom? Você pode entrar em contato
com a Conectar Pet pelo Instagram, que é o @conectarpet _oficial, e também pelo site www.conectarpet.com.br, tá? Teremos também nos próximos episódios aí outros parceiros também que estarão aqui também patrocinando o Podlex. Olha, então, novidade. É o que eu falo, é um trabalho de formiguinha que a gente faz com muito prazer, porque, como eu sempre digo aqui, o nosso objetivo não é um objetivo político. Exato. É um objetivo realmente de ter essa conversa, essa integração entre advogados, né? Então, continue acompanhando. Passo a palavra para minha parceira, a doutora Maíra Nese, para fazer suas considerações, e depois passo a palavra, por gentileza, para a doutora Maraísa, para a gente finalizar. Gente, gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando sempre. Pedir também para que vocês se inscrevam lá no nosso canal de cortes Podlex Oficial, lá no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curte, para ajudar a gente a propagar aí esses grandes advogados que estiveram conosco e estarão, né? Agradecer muito a sua presença, além de uma mulher extremamente inteligente, a gente fica muito de boca aberta, tá? Que mulher inteligente. A gente fica até sem graça. Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes, né, de nós entrarmos aqui no bate-papo. Que mulher gigante, que mulher maravilhosa, Obrigada. que fortaleza, Eu fico com viu? vergonha. Não precisa de ficar, não, e receba esse elogio Obrigada. aqui. Parabéns Obrigada. pra você, a grande mulher que você é. Obrigada. A grande Eu vou chorar. filha, a grande filha, esposa, Obrigada. mãe, irmã. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Eu Foi um sinto prazer. honrada, né, e lisonjeada em poder conversar e trocar ideia com mulheres Obrigada. como você. Muito viu? obrigada. Eu que agradeço. Lindas palavras, obrigada mesmo. Um prazer, fiquei muito feliz com o convite. Espero ter atendido as expectativas, né? Porque às vezes a gente passa um pouquinho... Superou, o pé acelera demais e a gente acaba perdendo um pouquinho a direção. Perfeito. Mas foi um prazer mesmo estar aqui. Contem comigo precisar. Vou ajudar na divulgação, sou fã do programa, adoro mesmo, porque eu assisto todos. Eu sei que assisto assiste. todos. Adoro os cortes, eu curto, compartilho, adoro, gosto mesmo, porque eu acho que é da cidade para a cidade, né? Em relação a número de curtidas, número de pessoas, não importa, porque pra mim, eu penso assim, você vai falar pra uma pessoa, a pessoa certa. Eu não preciso falar pra milhares de pessoas, só preciso falar pra uma, aquela que for a pessoa certa. A que vai contratar o meu serviço, que vai tirar uma dúvida, que vai achar legal, a que vai curtir porque gostou. Verdade. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer, agradecer mais uma vez e estou à disposição. Volte mais vezes. São palavras como essas, doutora Maraísa, me permita nesse momento chamá-la de doutora, são palavras como as suas que nos fortalecem, né? Porque assim, nós trabalhamos muito. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu trabalhei muito, sei que a Maíra também trabalhou, ela tem os processos dela, eu tenho os meus processos, e parece utópico. Algumas pessoas às vezes não acreditam, né? Algumas pessoas não acreditam quando a gente fala que o objetivo não é um objetivo político ou de autopromoção. Não tem nada disso. Faz porque gosta. Devolver, né? Isso aqui é a nossa parte social, eu acho. Devolver um pouquinho para a sociedade o que a gente já teve. Pra que a gente vai segurar o nosso conhecimento? Para mim seria muito mais prático estar na minha casa, e acredito que para a Maíra também. Para você. Então nós estamos aqui, né, recebendo pessoas de alto gabarito profissional, que é o seu caso, que é o caso, não só o seu caso, de todos os que passaram por aqui. Todos que vieram aqui, e os que vão vir também. Os que vão vir também. Aqueles que virão. Então assim, eu quero agradecer a cada um que se predispõe, que aceita o nosso convite. E não só aqueles... E eu também gostaria de aproveitar, pessoal, você, querido amigo, colega advogado, que ainda não recebeu o nosso convite, saiba que não é porque nós não escolhemos você, não é isso. Nós queremos ouvir, se possível, todos os advogados, sobretudo... Se ofereça! Sobretudo... eu quero ir lá! Sobretudo, por favor! Sobretudo os advogados de contagem, porque às vezes
o dia a dia é tão corrido. E às vezes também tem aquelas pessoas que acabam, olha, eu quero ir no podcast. Então essas pessoas que demonstram esse desejo, a gente acaba... Porque demanda tempo também. Demanda tempo, assim... tem que encaixar a agenda também. Porque é tão curto. Então ali tem um colega que fala, quero ir no podcast. Então a gente vai priorizando, querendo ou não, essas pessoas que se predispõem a estar vindo conforme aqui também. A demanda, exato. Mas nós queremos ouvir o maior número possível de advogados, queremos ter essa conversa com o maior número possível de advogados. Para você ter a oportunidade de devolver aquilo que você tem. Exatamente. Então, se você, a troca de saberes é muito boa. Querido advogado, advogada, também tem psicólogos também que já se ofereceram. Tem que trazer contador aqui também. Bom. Sim, vamos trazer um contador também é bom. Então, nós temos esse QR Code que tem aí na tela, no meio da tela. Você escaneando esse QR Code, ele vai te levar para um número de WhatsApp. Coloca lá os seus dados, coloca, né, obviamente o seu número de telefone também já estará lá e demonstra seu interesse de participar do Podlex e qual tema que você gostaria de falar. Combinado? Tô lançando isso aqui agora, não estava no script. Olha só. Estamos lançando isso aí, tá bom? Esse desafio para você que quer vir aqui bater um papo e falar e devolver para a sociedade aquilo que você aprendeu na faculdade e na vida. Na vida, as experiências da vida. Com certeza. Finalizamos então por aqui. Mais uma vez, obrigado, doutora Maraísa. Obrigado, doutora Maíra, né, por estar sempre aí firme comigo aí nessa luta, nessa jornada, que aceitou também esse desafio de estar tocando comigo essa terceira temporada. Viu? Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado, Rodrigo. Rodrigão aqui, tá arrasando aqui, sempre dando esse apoio aí pra gente, viu? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo Podlex. Valeu, tchau, tchau. Tchau.